Shalom, shalom, queridos. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Sejam muito bem-vindos ao nosso seminário Sinais do Apocalipse. São várias aulas e nós vamos abordar temas como a segunda vinda de Cristo, os sinais da segunda vinda de Cristo, sinais da consumação da era, sinais atuais que nós estamos vendo, que lógico estão na palavra, mas que nós já vemos na nossa atualidade. Estudaremos também escatologias extrabíblicas ou apócrifas, como por exemplo a escatologia islâmica e a escatologia rabínica. Coisas importantes para nós sabermos e nos prepararmos como noiva de Cristo para a sua vinda. E aí, estão preparados? Vamos lá? Não se esqueça de se inscrever. Como particular, nós temos muitos alunos que vêm estudar no particular conosco. Nós sentamos um dia, às vezes uma vez por semana, e lemos o livro do Apocalipse juntos, e aí nós mergulhamos nos profundos. Um dia nós vamos gravar para você que está aí esse seminário, esse estudo bem profundo em que nós mergulhamos. Hoje o nosso assunto é Sinais do Apocalipse. Nós estamos nos Sinais do Apocalipse 2, em que nós estudamos a resposta que Jesus deu aos discípulos quando eles perguntaram: Senhor, quais são os sinais da tua vinda e quais são os sinais da consumação da era? Por isso nós vamos estudar os tempos e os sinais da consumação e da vinda. Lembrando que quando eles perguntaram isso para Jesus, ele estava ali diante deles, e eles perguntaram: mas qual é o sinal da sua vinda? E aí eu quero te encorajar a voltar lá no seminário Introdução aos Sinais do Apocalipse 1 e 2, onde nós estudamos a mentalidade dos discípulos, a mente deles, o que eles estavam pensando, a cosmovisão deles, o que eles estavam esperando. E Jesus, durante todo o seu ministério, vem forjando, mudando a mentalidade dos discípulos para que eles estivessem aptos, pudessem de fato entender esse tempo de visitação ali em Israel naquele tempo. E aí nós passamos por essa reforma também na nossa maneira de enxergar, de ler as Escrituras, porque nós temos um histórico de 2000 anos com a ausência de Israel na geopolítica global. E isso faz toda a diferença no nosso entendimento. Nós vemos pregações nesses últimos 2000 anos que alegorizam a palavra justamente para tapar esse buraco. Mas nós hoje já não temos essa desculpa. A nossa cosmovisão, a nossa visão de eclésia, a nossa visão de enviados para fora, a nossa visão de corpo de Cristo, a nossa visão de como nós entendemos a escatologia precisa mudar de acordo com o que nós temos no cenário hoje. Hoje nós podemos ler as Escrituras com Israel ali centralizado, porque todo o texto escatológico é centrado em Israel. Então é importante nós termos a mudança dessa maneira interpretativa alegórica de ler as Escrituras que nós recebemos dos nossos antepassados. Hoje nós vamos continuar o que nós começamos no Sinais 1. No Sinais 1 nós estudamos os eventos que viriam antes do fim, o princípio das dores, e nós estudamos alguns quadros, algumas cronologias de dores de parto. Aliás, os anexos estão aí disponíveis para que vocês possam baixar, imprimir e estudar junto conosco. Tem vários aí, se você puder correr e imprimir, você que está em casa assistindo, vai ajudar, porque tem algumas cronologias que elas são densas, elas são complexas, é muita informação, às vezes quando a gente ouve, ajuda a visualizar. E hoje nós vamos estudar a abominação desoladora, que é um assunto muito importante de nós compreendermos quando nós estudamos escatologia, a centralidade desse evento que se chama abominação desoladora, que nós vamos puxar lá em Daniel. Vamos estudar a segunda vinda, os textos em Mateus 24 que falam da segunda vinda. Precisamos estudar a parábola da figueira, o dia e a hora, os dias de Noé, os dias de Ló, e o encerramento com o fato de que Jesus nos traz alertas para que nós aguardemos, vigiemos, sirvamos e perseveremos
na vinda, no foco nele, ansiando, amando a sua vinda. E se der tempo, a gente chega na convergência, aceleração, intensidade e frequência, que é a junção de todos os eventos, que é o que diferencia esses eventos dos escatológicos, o que faz isso serem sinais da segunda vinda. É essa junção de tudo que a gente vai estudar lá no fim, para que a gente não pense, puxa, mas isso acontece há 2000 anos já, qual é a diferença do que vai acontecer, né, na reta final aí da vinda de Cristo. Esse é o nosso esboço. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Eu imprimi algumas coisas para você, Francisco, que estão com letra garrafal, que eu estava usando em casa. Tem uma que tem até uma manchinha aqui, mas alguns dos meus slides gigantes, que eu ia usar de rascunho o verso, pensei, deixa eu deixar para Francisco. Eu penso em vocês sempre, tá? Não pense que vocês ficam esquecidos. Vamos começar hoje agora, então. Deixa eu mostrar para vocês. Eu sei que vocês não estão enxergando isso, nem quem está com ele pela internet não vai enxergar muito bem. O que eu quero mostrar aqui é o capítulo 24 inteiro. Ele tem vários títulos, a gente dá títulos, pode ser sermão profético, eu chamo ele de sermão escatológico. Como é que você pode dividir isso na sua Bíblia, se você quiser? Você pode usar cores. Eu gosto de rabiscar muito, às vezes eu imprimo o capítulo inteiro e rabisco ele todo, para eu entender melhor a cadência dele. É importante a gente entender a cadência do texto, fluir, como é que rolou essa conversa com Jesus. Então essa é a minha divisão, e é a divisão que vocês estão vendo aí nesse esboço, que era o slide anterior, o slide vermelho. Eu divido ele mais ou menos tipo assim, tá? Então se você quiser imprimir isso também para te ajudar, fica à vontade, dá um print aí da tela. E hoje a gente vai começar aqui na grande tribulação, abominação desoladora, a partir do versículo 15. Quem tiver com a sua Bíblia aí, não dá para estudar a Bíblia sem a Bíblia, né, gente? Venhamos e convenhamos. Se você está acordando agora, que é sabadão, o cafezinho vai bem, viu? Muito bem, Mateus 24, eu coloco isso na fase, em termos de dores e processo de parto, isso é o trabalho de parto, ou seja, esse é o momento do rompimento da bolsa, em que começa o trabalho de parto. Mateus 24, versículo 15. Quando, pois, virdes, ou seja, precisa ser visto, quando isso acontecer de fato no cenário, em Jerusalém, quando virdes o abominável da desolação, ou a abominação desoladora, de que falou o profeta Daniel no santo lugar, quem lê, entenda. Só aqui nós já temos muito pano para a manga, dá para fazer um seminário só nesse assunto. Primeiro, Jesus está dando validade ao profeta Daniel. Havia, nesse tempo já, um debate. Daniel realmente escreveu, foi o profeta, foi Daniel lá atrás, 500, 600 antes de Cristo, que escreveu as profecias que nós temos hoje no livro de Daniel? Ou foi alguém pseudo-Daniel que usou o nome, o pseudônimo de Daniel depois das guerras de Alexandre o Grande? Porque as profecias que Daniel traz no capítulo 8, no capítulo 11 de Daniel, elas são quase ipsilíteres o que aconteceu na época dos Seleucidas, dos Ptolomeus, as guerras que seguiram Alexandre o Grande. Então havia esse debate. Não é de verdade, Daniel não escreveu. E aí eles pensavam, não, todo o livro de Daniel ou está para trás de nós, porque já aconteceram essas guerras, ou, sei lá, foi uma pessoa que escreveu depois, está muito certinha essa profecia, né? Mas aí Jesus chega e fala, olha, Daniel é profeta,
meu profeta, e o que ele escreveu ainda está valendo, não aconteceu em sua plenitude ainda. Vai haver, se você pensou que o Antíoco Epifânio foi o abominável da desolação, a abominação desoladora, ele cumpriu essa profecia, deixa eu falar para você, aquilo foi só uma sombra. Essa profecia ainda está no nosso futuro. Isso Jesus falando para os seus discípulos, e como nunca aconteceu nada parecido desde então, nós sabemos que está no nosso futuro também. Quando a abominação desoladora for vista por pessoas que estão vivas dentro do templo em Jerusalém, vai acontecer ainda, não temos um templo, estamos aguardando isso. Quando isso acontecer, quem lê entenda, como está escrito, fujam. Muito bem, mas antes de nós seguirmos, você precisa entender que Daniel não fala só da abominação desoladora, ele fala também da transgressão desoladora. E nós precisamos entender a diferença quando nós estamos montando a nossa cronologia dos tempos escatológicos da vinda de Jesus. Nós estudamos esse tema e esses textos de Daniel, tanto no seminário Desmistificando o Apocalipse 2, como no seminário Panorama do Apocalipse 1. Logo, eu espero que nós consigamos as gravações breves chegando até vocês. Nós vamos abordar hoje de um outro ângulo. Sempre que a gente repete um tema, nós temos slides novos, slides refeitos, para nós abordarmos de outras perspectivas. O texto escatológico, o texto profético, ele é cheio de dimensões e nuances. Então, nós precisamos abordar de tudo quanto é direção possível para nós entendermos bem o significado desses textos. Vamos lá? O termo usado aqui para desolação é eremosis. Alguma semelhança com o nosso ermo não é coincidência. É daí que vem o nosso termo ermo, deserto. Quando na Bíblia fala ele foi para o deserto, ele foi para o ermo. Ele foi para uma palavra derivada de eremosis aqui. Agora repare que Lucas 21 ele diz: quando porém virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua desolação. Logo, nós temos uma situação em que Jerusalém é sitiada. Isso vem antes da desolação. Está próxima à sua desolação. E então nós vemos o abominável, a abominação desoladora no templo. E Jesus fala, gente, quando isso acontecer, eu não espero que vocês fiquem, eu espero que vocês fujam. Vocês têm a minha permissão, sebo nas canelas, bora lá. Agora, lembre-se desse fujam, é importante nós nos lembrarmos que Jesus está dando essa instrução, porque quando a gente chegar lá nos dias de Noé, nós vamos ver essa palavra de novo, e nós precisamos manter a coerência da interpretação, a coesão interpretativa, quando nós chegarmos para estudar os dias de Noé, porque tem uma grande controvérsia ali, e nos campos nas várias escolas de interpretação do Apocalipse que giram, são coisas que giram em torno desses textos. Então, guarda aí essa palavra, fujam. Quando quem vir isso, fuja. Versículo 16, fujam para a Judéia. Perdão, quem estiver na Judéia, fujam para os montes. Marcos 13 repete a mesma coisa. Mateus 24, 17. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar alguma coisa de casa, e quem estiver no campo, não volte para casa para buscar nada. Lucas diz, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela. Novamente, se você tiver aí um impresso ou desse texto, ou se você tiver na sua Bíblia, marca aí essa palavra fugir, e essa palavra retirem-se, que ela vai voltar a aparecer lá na frente nos dias de Noé. E tudo acontecerá muito rápido. Veja a urgência que Jesus dá a esse assunto. Se você estiver na eira, no eirado, não volta. Se você estiver dentro da casa, foge. Se você estiver no campo, não volta. Não dá tempo, não vai dar tempo. Para quem estiver em Jerusalém durante esse tempo, não vai dar tempo de fazer nada, além de simplesmente levantar acampamento e fugir rapidinho.
Tudo vai acontecer muito, muito rápido. E Jesus não espera que ninguém fique, a não ser que você queira morrer mártir. Se você, porventura, estiver em Jerusalém nesse tempo, porque Deus te chamou para ser o grande exército de evangelistas, daqueles que vão ministrar a palavra do Senhor nesse tempo, saiba que você vai morrer mártir. Fique porque você tem a convicção do que Deus está te pedindo para fazer. Do contrário, fuja. Lembre-se, ele está falando com os seus discípulos, ele não está falando com leigos, ele não está falando com pessoas que não têm o Espírito Santo, com pessoas que não conhecem a palavra, que nem vão entender esse texto. Né? O Espírito Santo precisa trazer a revelação desse texto. E se ele está falando com discípulos, por que é que a gente relega essa instrução para pessoas que não são discípulos, pessoas que vão estar aqui depois desses acontecimentos e que nem conhecem a Jesus? Nós precisamos pensar essas coisas, precisa ser coerente a nossa interpretação dos fatos. Versículo 22 de Lucas 21 diz assim: porque esses dias são de vingança, são dias de juízo, são dias que vão cumprir tudo o que está escrito. Lembrando, gente, o que está escrito? Jesus está falando do quê? Os mais de 150 capítulos inteiros do Antigo Testamento, que falam da segunda vinda, do tempo do juízo, de trombetas, de bacias da fúria. No Apocalipse, lembre-se, nós temos só a caixa, a foto da caixa do quebra-cabeças. Mas o restante da Bíblia toda traz todo esse conteúdo que são cada pecinha desse quebra-cabeças. Então tem muita profecia que Jesus está incluindo aqui. Dias de vingança. Tem 8 vezes mais textos sobre a segunda vinda de Cristo do que da primeira. Então, a maioria do texto bíblico fala do plano da redenção. Até mesmo os livros históricos que falam da história de Israel. Nós temos muitas profecias ali dentro da história dos reis, nos dizendo que Jesus vem uma vez, ele vem a segunda vez e ele vai cumprir a redenção sobre essa terra. Ele está se referindo ao período especialmente da grande tribulação, a segunda metade da semana tribulacional. E nós temos outros vídeos, outras aulas que falam a respeito disso, então não dá para entrar totalmente nesse texto para explicar, dar um zoom out e explicar de novo. Vamos lá. Creio que vocês têm para baixar aí essa cronologia. Quem tem a apostila, isso está na página 9. Quem já tem a nossa apostila, Resumos e Cronologias da Escatologia Bíblica, abre aí na sua página 9. Ela está disponível para venda, tanto em loco, eu acho que em loco a gente só tem uma última, filha única ali. E nós temos também, se você quiser, me manda um WhatsApp. Se você quiser a apostila, me manda o WhatsApp que ela tem um custo, tá? Mas aí a gente combina e eu mando para vocês via PDF, via arquivo eletrônico. É assim que fala? Né? Então, abre aí se você tiver a sua apostila e se você... nós temos um update dela. Toda vez que eu ministro sobre isso aqui, eu tenho que fazer um update nela. Então, vai passando de mesa em mesa. Todo mundo já tem. Então, pega aí essa folha que vocês já receberam. Nós vemos aqui, nós já estudamos isso com detalhes em outras aulas, mas nós vemos, só para você entender mais ou menos o que está acontecendo aqui, nós temos desde a cruz até a vinda de Cristo, eventos importantes que vieram preparando o cenário para que Jesus pudesse vir. Porque tem um cenário para que Jesus possa vir, ele não vem quando ele quiser. Não, ele mesmo estabeleceu um cenário e ele vai cumprir esses sinais desse cenário. Assim como quando ele veio lá no primeiro século, que para nós é o primeiro século, ele preparou um cenário para a sua vinda. Israel precisava estar em sua terra, o povo tinha de voltar do exílio e estar ali. Eles tinham de ter algum tipo de governo próprio, apesar de estar debaixo do Império Romano. Eles tinham o templo funcionando, os sacrifícios funcionando, e Jesus precisava vir nesse tipo de cenário. Agora, na segunda vinda, existe um cenário também. Nós passamos 2000 anos sem Israel estar na terra, e agora Israel, desde esse momento aqui, volta
a figurar na terra de Israel. Nós temos o nascimento do Estado moderno de Israel aqui em 47, tudo isso era importante e necessário. A reunificação de Jerusalém depois da Guerra dos 6 Dias, em 1967, foi de extrema importância. Nós precisávamos ter Israel, Jerusalém como sua capital, e ainda falta, o povo judeu já está, cada vez tem mais judeus lá em Israel, o povo está fazendo aliar, está retornando à sua terra. Hoje, pela primeira vez, se não me engano, na história da humanidade, ou na história, nesses últimos 2000 anos, nós temos mais judeus em Israel do que fora de Israel. Antigamente nós tínhamos mais judeus até nos Estados Unidos do que em Israel. Agora nós temos em Israel mais do que em todo o mundo junto. O que é algo profético e é um sinal para nós observarmos. Enfim, esses são os eventos. Aqui nessa caixinha você está vendo eventos preparatórios para o nascimento da figueira. Por que a gente está falando disso? Porque a gente vai falar de figueira já já. Esses são os eventos desde o retorno da figueira a Israel. E esses são os eventos que a gente qualifica como ainda não é o fim. Nós estudamos na semana retrasada em Mateus 4, 5 e 6. Ainda não é o fim. Está acontecendo tudo isso, mas isso precisa acontecer primeiro. Ainda não é o fim. E nós chegamos aqui em 2017, um tempo que está próximo do fim dessa gestação. Estamos chegando muito próximos do nascimento. Mas antes nós temos ainda princípio de dores e nós temos ainda trabalho de parto. Não é ainda a semana tribulacional. Aqui sim nós teríamos a semana tribulacional, mas nós não entramos nela ainda. Você vê que a gente já está em 2020 em alguns eventos, né, que nós temos aqui, mas nós não entramos ainda no pré-trabalho de parto, nas dores latentes, aquelas dores que chamam falsas, e também, óbvio, que não entramos também no trabalho de parto. Mas vamos lá, depois a gente vai montar outras cronologias, fica com essa folhinha aí disponível para você. Vamos entender esse cenário de Mateus 24, 15, a abominação da desolação, ou o abominável da desolação, ou a abominação desoladora, dependendo de como está aí na versão que você está usando. Para você saber, tenho alguns códigos de cores aqui, mas eu acho que não vai ser dispensável você ouvir isso de mim agora, mas já que eu comecei a falar. Quando você vira um cinza aí, você está vendo um léxico, ok? Eu abro o léxico para vocês, normalmente isso está em cinza. Quando você vira o azul, isso é o meu comentário, acrescentando o meu comentário ao texto. E quando você vira o verde, o que era o verde mesmo? O verde era algo que está implícito dentro do próprio texto, que até a versão ampliada vai acrescentar. Se você estiver usando uma versão ampliada, esse é o meu verde. Vamos lá, então. Lucas 21, 20. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exército, sabei que está próxima a sua desolação. Ela vai ficar vazia, desértica, vai ficar destruída, vai ser o desastre para Jerusalém. Mateus 24, 15. Quando, pois, então estou colocando numa ordem de harmonia dos evangelhos aqui. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, olha, a abominação da desolação, de que falou Daniel, está no lugar santo, ou seja, o anticristo requerendo adoração no templo. Essa é meu acréscimo de comentário bíblico aqui, ok? Nós vamos ver essa palavra várias vezes. Bdelugma, que é essa palavrinha aqui, bdelugma, olha, é até intuitivo do português, do grego para o português, não, ó, bdelugma, não parece? Bdelugma. Você vai ver, repara nela, vai ter um momento em que ela vai mudar, é importante isso, porque quando Deus muda o termo usado, nós precisamos também entender por que ele mudou o termo. Não podemos, no português muitas vezes a gente vê a mesma palavra, né? Por exemplo, nós temos duas palavras para ira, no hebraico e no grego. Para nós vem tudo como ira. Isso é um problema. Deus usou duas palavras, a gente precisa usar as duas palavras para nós entendermos o que Deus está querendo dizer com essa mudança, né? Então, quando virdes bdelugma,
algo, olha como é literal, né? Uma coisa que é fedorenta, que dá nojo, que dá náuseas. Vai ser algo que vai embrulhar o estômago de qualquer um que está entendendo na dimensão do espírito o que está acontecendo. E quem tiver um mínimo de sanidade mental ainda nessa hora também vai sentir nojo. Porque as suas liberdades aqui, se você acha que as suas liberdades estão sendo afrontadas hoje, espera até chegar isso daqui. Você não viu nada igual ainda, você não viu nada ainda de fato. É algo que é detestável. É uma abominação, uma coisa detestável, que pertence a e que causa, ou que vem da desolação. É a desolação que causa essa abominação. É o desolável, o desolado, que causa algo abominável, que torna algo desolado, ok? Então, vai ser um evento que, em todas as dimensões, vai ser detestável, vai ser terrível. E você vai ver também essa palavrinha aqui no hebraico, shikutz ha-meshomem. É o nosso termo, se você quiser escrever aí, shikutz ha-meshomem. A gente vai ver a mudança desse termo ao longo do nosso estudo, em todo momento que a gente encontrar a abominação desoladora. Isso significa no hebraico, uma tradução bem literal seria: a abominação virá ou será, a abominação será aquele que causa desolação ou que torna desolado. Você que gosta de literatura, gosta de escrever exatamente como está na Bíblia, essa seria a maneira correta de nós traduzirmos esse texto. E em Marcos nós vemos que essa abominação desoladora, esse evento, essa coisa que vai acontecer dentro do templo, está onde não deve estar. Esse não é o seu lugar, esse não é o lugar de desígnio dele, está fora de lugar. Quem lê entenda o que Daniel escreveu. Vamos ver o que Daniel escreveu? Vamos lá. Daniel 9:27, abre sua Bíblia aí, se você tiver com ela. Novamente, o cinza é o léxico, o azul é o ampliado da minha versão, ok? Por isso que está com o MCM. Está com o MCM? Tá. É só para você entender isso. Quando você coloca uma versão bíblica, você coloca lá NVI, Almeida, né? Tem uma sigla. Eu coloquei MCM só para você saber que essa é a minha versão. Às vezes ela é uma compilação de várias versões, não tem heresia aqui, tá, gente? Está dentro da possibilidade do texto. Eu sei porque eu tenho mais umas 50 Bíblias aqui, sem exagero, em inglês, em espanhol, em português, e tem N maneiras de você escrever o texto de maneira compreensível dentro de um idioma, né? O azul, novamente, é o meu comentário e uma facilitação do texto. Abriu aí? Chegamos em Daniel 9:27. Como está em Daniel 9:27? Ele, está falando do anticristo nesse texto, ele fortalecerá. Ele não vai fazer uma aliança, ele não vai... Ele vai edificar sobre algo que já existe, é esse termo aí. Então, se você está vendo alianças sendo forjadas em Israel, de paz e etc., saiba que essas são apenas precursoras a essa daqui que vai ser edificada, possivelmente sobre essas que nós vemos acontecer hoje. Ele, o anticristo, fortalecerá uma aliança, um pacto, com muitos. Aqui não fala que é uma aliança de paz. Existem outros textos que nós usamos para gerar a inferência de que é uma aliança de paz. Tem um outro texto que fala que é uma aliança de maldição. Então são várias vertentes interpretativas, várias coisas que vão acontecer dentro do mesmo evento em dimensões diferentes. Vai ser maldição para uns, vai parecer ser de paz para outras. No fim vai ser um horror, mas é necessário, vai acontecer. Não tem como reverter isso aqui por meio da intercessão. No tempo que tiver de vir, vem. A nossa intercessão é para que venha no tempo certo e não venha antes uma semelhança, né? Enfim. Ele, o anticristo, fortalecerá com muitos uma aliança por uma semana. Uma semana são 7 dias, mas no texto em Daniel, nós estudamos isso em outro seminário, é uma aliança de 7 anos. É uma semana de anos.
Então, uma semana de anos, 7 dias em ano, são 7 anos. É daí que nós tiramos o fato de que a semana tribulacional, que é a 70ª semana de Daniel, que nós também estudamos em outro seminário, ela dura 7 anos. A tribulação, no todo, dura 7 anos. É daqui que a gente tira isso. Mas na metade dessa semana, aos 3 anos e meio dessa semana, o anticristo fará cessar o sacrifício. Logo, quando ele firmou, fortaleceu essa aliança, foi possibilitado o quê? A construção do templo, para que houvesse sacrifícios novamente. Ele quebra essa aliança que possibilitava esses sacrifícios na metade desses 7 anos e faz cessar os sacrifícios. Onde isso? No templo que foi construído, possivelmente, como resultado da aliança. Você vê meu comentáriozinho aí que eu já falei. E na metade da semana seguinte, eu estou lendo aqui Daniel 9, 27. Tá? Ele só está aberto e ampliado. Então, está aqui a primeira parte do versículo, a segunda parte do versículo, na metade da semana. Aqui a gente continua. E sobre a asa das abominações, o restante do versículo, ok? Não se perde aí. E na metade da semana, sobre a extremidade, o limite, a borda, o exceder do limite, o transbordar das abominações. Lembra que haverá um aumento da iniquidade até que ela venha a transbordar? Está aqui o transbordar da iniquidade, da humanidade, para que venha o juízo mesmo. Está aqui nesse evento. Na metade da semana, sobre a asa das abominações, será o que continuamente causa desolação, o anticristo, nesse evento. E lembrando, eu coloquei um adendo aqui, que a gente não estudou isso, não vai estudar isso nesse seminário, mas possivelmente haverá a possessão do anticristo, depois da guerra de de Miguel e seus anjos, e Satanás e seus anjos, que nós lemos lá em Apocalipse 12, que pode culminar junto com o 6º selo. Eu sei que é muita informação, anota aí, depois vai estudar. Continuando aqui. Será continuamente aquele que causa desolação até a sua completa destruição. O que Deus está falando aqui é que ele vai permitir uma pessoa vir da parte de Satanás, um homem que se autoaclamará, declarará Deus, fará algo abominável dentro do templo em Jerusalém, mas que isso está totalmente dentro do controle de Deus. Nada vai fugir à sua soberania. E Deus, depois dessa permissão dele ter um tempo curto de atuação, o anticristo, será totalmente destruído. Já está totalmente decidido, firmado, confirmado e afirmado. E Deus vai derramar a desolação sobre ele. Quando isso vai acontecer? Lá no juízo das bacias da fúria, no fim da semana tribulacional, ok? Então, se você quiser ler o texto só cru, nu e cru, você vai ler aqui. E sobre a asa das abominações será o que continuamente causa desolação, até a sua completa destruição, que está determinada, a qual será derramada sobre o desolado. O desolado causará uma desolação que será abominável. Ambos serão destruídos juntos, o anticristo e o falso profeta, no fim dessa semana. Então aqui nós temos a semana tribulacional inteira. O início dela, como ela começa? Com a fortalecimento de uma aliança com muitos, que possibilitará o templo ser construído e os sacrifícios começarem. No meio da semana, o anticristo rompe essa aliança, interrompe tudo, no fim ele é destruído. 7 anos completos da atuação do anticristo sobre a terra, nesses eventos que são sinais para nós observarmos. Então, não, a semana tribulacional não começou ainda, porque primeiro precisamos ter esse evento aqui. Sem esse evento não tem início da semana tribulacional. Tudo bem? Lembre-se disso quando você estiver ouvindo as teorias da conspiração pela internet. Se alguém falar para você que nós já estamos no início da tribulação, você vai falar, mas espera aí, cadê o anticristo? Porque ele vai se manifestar no início dessa semana. E vai ser algo claro e notório. E se você acha que ele já se levantou 2, 3 anos atrás, ele só tem mais 6 meses para fazer uma abominação desoladora dentro de um lugar que não existe ainda.
Então, lembre-se, coerência interpretativa aí. Se você reparou, bdelugmaton, eremoseon. Falei direito isso? Acho que sim. É difícil esse negócio aí, viu, gente? Shikutsim, né, abominações. Meshomem. Peraí, qual que é qual? Isso, abominações. Aqui está no plural, o único lugar que está no plural, esse termo abominações que causam desolação. Então você vê que Jesus, ele trouxe uma citação direta aqui de Daniel 9, ok? Se você tem aí a sua apostila, nós estamos agora entrando na página 11. Não, vocês que estão na internet não tem isso, não disponibilizei. Página 11 da sua apostila, se você trouxe. Vamos montar aqui uma cronologia bem simples da semana tribulacional, com base em Daniel 9. Ai, mas você já falou isso 3 vezes, eu vou falar mais 15, até você decorar. E nunca mais cair no conto das teorias da conspiração na internet, porque agora você vai sair, você está lendo na palavra e você vai desenhar isso, você nunca mais vai esquecer como é que funciona esse negócio. Lembre-se, você é um evangelista dos últimos dias. Ah, eu não sou evangelista. É porque o Espírito Santo mora em você e é evangelista, tá? Ele ama falar de Jesus, nosso amado. Se alguém vier perguntar para você, é verdade que o mundo vai acabar? Você tem todas as respostas aqui, tá? E não está escrito que o mundo vai acabar aqui. Fica a dica. Vamos lá, Daniel 9, 27. Vamos montar essa cronologia aqui. São 7 anos, 7 semanas de anos, são 7 anos. Na metade da semana, cessa o sacrifício. Então, nós temos os 7 anos dividido em 2, tá bom? Isso aqui é calendário gregoriano, tá? Só dizendo, calendário gregoriano. Não é o calendário lunar que eu usei aqui. Estou simplificando. Na metade da semana, ele vai fazer cessar os sacrifícios. Não sei onde foi parar o resto do meu slide, mas vocês já viram lá 7 anos dividido em 2, ok? Tranquilo? Vamos seguir para o próximo texto em Daniel, que fala de abominação desoladora. Não está na sequência cronológica, porque ele começa no capítulo 8, tem no 9, tem no 11, tem no 12. Eu vou pular para o 12 agora. Vamos lá. Versículo 9, Daniel 12. O que foi que o profeta Daniel disse de novo? Ele respondeu, vai Daniel. E Daniel está fazendo aquelas perguntas importantes, né? Quando é que vai acontecer tudo isso mesmo? E Deus responde assim, vai Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Sela tudo isso. Não é nem para você entender, nem você vai ver. Mas isso é lá para o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Ok? Quem vai entender tudo isso que vai acontecer nos últimos dias? Quem tem o Espírito Santo de Deus, quem sonda as Escrituras e quer ter a sua mente reformada, porque lembra que eu falei no início, nós chegamos aqui com 2000 anos de ausência de Israel no cenário geopolítico global. E agora Israel está de volta. Então nós precisamos mudar a nossa ótica de como nós lemos as Escrituras. Todos os nossos comentários bíblicos, os principais que nós usamos nas faculdades de teologia, são escritos com base na ausência de Israel. Logo, a escatologia desses comentários, ela está fora do prumo do que vai de fato ser. Alegoriza tudo na escatologia, logo quase nem tem escatologia nesses seminários, de forma um pouco mais literal. Mas agora nós podemos mudar a ótica, ler o texto, lembrando que Israel existe, Jerusalém é a capital de Israel e logo vai haver um templo. A gente consegue vislumbrar as coisas acontecendo de maneira um pouco mais literal. Mas são os sábios que vão compreender isso. E no versículo 11 ele entra com a abominação desoladora e diz assim, depois do tempo em que o sacrifício diário foi tirado, quando que foi isso mesmo que a gente leu lá atrás? Na metade da semana, certo? E posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Vamos montar essa cronologia. Versículo 12. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Então, peraí, nós temos uma semana tribulacional de 7 anos, metade da semana
cessa os sacrifícios, ele rompe essa aliança, ele quebra essa aliança, e depois da metade da semana, depois desse momento da abominação desoladora, nós temos uma contagem de dias, 1.290 dias. Mas aí ele estende e fala, mas bem-aventurado quem chegar até os 1.335 dias. Vamos colocar isso numa cronologia. Nós temos os 7 anos, ele fortalece a aliança com muitos. Na metade dessa aliança, dessa semana, ele entra com a abominação desoladora, o sacrifício contínuo é tirado do templo, o termo aqui é mikdash, é tirar, no meio da semana. A partir dessa abominação desoladora, não dá para negociar isso aqui, nós contamos daqui 1.290 dias. Aguenta que a gente vai chegar nesses 45 aí. Em Daniel 12, ele aumenta para 1.335 dias. Então, nós temos uma semana tribulacional que dura 1.335 dias. Mas olha que interessante, o saldo entre os 1.335 e os 1.290 são esses 45 dias aqui. É por isso que ele existe aí na cronologia. Repare que a segunda vinda de Cristo está aqui, ó, no fim da semana, ok? Na minha cronologia, e na de muita gente também, mas não é algo unânime, é o posicionamento da segunda vinda, aí no fim desses 1.290 dias. Nesses últimos 45 dias, nós posicionamos na minha cronologia, ok? Não é todo mundo que coloca, a maioria das pessoas coloca as bacias da fúria lá nesse finzinho, mas não é uma coisa unânime novamente. Bacias da fúria, ou seja, a destruição que falava lá em Daniel 9:27, que ia vir sobre o desolador, ela vai acontecer nesses últimos 45 dias, porque acontece durante as bacias da fúria. Onde você colocar as bacias da fúria na sua cronologia, é aí que ele vai ser destruído. Porque a destruição dele está descrita lá em Apocalipse 16, no texto que fala das bacias da fúria, e a última coisa que acontece. Quando Jesus vem em Apocalipse 19, cavalo branco, aí ele vai destruir o desolador. E eu não sei se você já ouviu isso antes, mas a segunda vinda, a nossa segunda vinda de Cristo, não é a do Apocalipse 19. Apocalipse 19, ele vem para a guerra do Armagedon, mas ele já veio, não é a segunda vinda. Assim como Jesus, a vinda dele, ele nasceu, 33 anos e meio depois, ele morreu. As profecias são para a sua morte, principalmente. O evento, a obra da redenção se realiza na sua morte, mas ele precisava nascer. Então, a segunda vinda ela é uma série de profecias juntas. A gente explora esses temas mais para frente. Aonde que eu coloco o meu processo de dores de parto? Aí vocês têm essa cronologia aí, tem na internet também, para você que não tem a apostila, você tem pelo menos um pedaço dessa. Você tem ela completa, na verdade, esse anexo, esse impresso para vocês e anexo para eles. Márcia, ok, essa é a minha interpretação dos fatos, que muda bastante, porque não é um absoluto. Quando é absoluto, a gente não pode mudar, né? Quando não é absoluto, a gente pode. Princípio das dores eu coloco na primeira metade da semana tribulacional. O trabalho de parto começa com a abominação desoladora, começa com a abertura completa dos selos, a abertura do livro. E a dequitação, que está errado, não é desquitação, é dequitação, seria o processo das bacias, o derramar das bacias da fúria. A gente vai explicando isso com o tempo, ok? Semana passada e retrasada e em outros seminários a gente explica também, mas, como eu disse, é tanta informação, não dá para falar tudo em todos os seminários, né? Senão a gente faria só um que duraria um ano inteiro, que é mais ou menos o que a gente está fazendo. Abominação desoladora em Daniel 11. Vamos lá, se você quiser abrir na sua Bíblia, a partir do versículo 30. Qual que é o contexto aqui? Em Daniel 11, Daniel está explicando a guerra entre o rei do norte e o rei do sul. Na verdade, é uma série de guerras que vem em várias décadas, vários anos. Mas aí ele chega no versículo 30 e ele entra no cenário apocalíptico, em coisas que não se cumpriram lá atrás e vão se cumprir ainda para frente. Então, Daniel 11, versículo 30 diz assim: porque virão contra ele,
está falando do rei do norte, que é uma referência ao anticristo. Virão contra ele os navios de Quitim, que alguns dizem que possa ser Chipre, a gente fica de olho na ilha de Chipre. Lembrando que a ilha de Chipre ela tem Turquia no norte e Grécia no sul. Então é um lugar instável, especialmente na parte turca do norte. E esses navios, eles vêm causar tristeza para o rei do norte, para o anticristo. Dentro das alianças que ele vai fazer, essa ilha de Chipre vai dar para trás aí. Voltará então o anticristo. Ele está atravessando Israel de norte a sul, ele está guerreando contra um rei que está ao sul de Israel. Então, nós vemos que ele volta para a sua terra, para o norte, e ele se indignará contra a Santa Aliança, talvez uma referência a Israel, e fará o que lhe apraz. Ainda voltará e atenderá os que tiverem abandonado a Santa Aliança. E aí eu faço uma pergunta, devia ter um ponto de interrogação aqui. Quem são os que abandonaram a Santa Aliança? Se for cristão, é apóstata. Se for judeu, também está fora do prumo da palavra de Deus. Então eu coloco tanto judeus, apóstatas e sincretistas, mas deveria acrescentar aqui cristãos também, porque haverá uma grande apostasia nesses últimos dias. Quem é que vai abandonar a Deus nesses últimos dias? Muitos. Versículo 31, ele continua, dele, de quem? Do anticristo, se levantarão uns braços. Repare na origem dessa palavra braços. Vem de zarra. Semear, lançar sementes. Dos seus braços. Aí você pode entrar nas teorias da conspiração, né? A descendência satânica, nefilim e etc. Mas eu imagino que aqui, voltando para um contexto mais literal, os 10 chifres, que são aqueles com quem ele fez a aliança inicial, para que houvesse a construção do templo, se levantarão uns braços, quem sabe os reis aliados à besta, que profanarão o templo. Veja essa palavra profanar como ela é interessante também. Profanar, perfurar, profanar. No grego, ele traz uma outra vertente, olha só. Desconsagrar, atravessar o limiar. Eu imagino aqui, né, nas dimensões do espírito que está acontecendo, e penso nos portais que estão sendo abertos, no abismo que está sendo aberto, tudo mais ou menos por esse tempo. O atravessar do limiar, do limite estabelecido para que a iniquidade pudesse, né? A iniquidade ela tem apenas um X que Deus vai permitir, mas ela existe um transbordar. Precisa haver o transbordar da iniquidade para que venha o juízo. É necessário. Tem certas coisas que Deus só envia e só acontecem quando a iniquidade transborda. Foi assim com Sodoma e Gomorra, por exemplo. Foi assim nos dias de Noé. Houve um transbordar do limite, do limiar de iniquidade que era permitido, e então veio aquele juízo mais forte, mais exacerbado. Ou seja, ele vai profanar, levantarão uns braços que profanarão. O que vai ser profanado? O templo. Não é ali que ele vai entrar e realizar a abominação desoladora? Isso é, a fortaleza. E tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora, dando início à grande tribulação. Grande tribulação, a gente não falou isso ainda aqui hoje, mas ela começa a partir da abominação desoladora. Então, do meio da semana em diante, nós temos grande tribulação. Semana tribulacional, 7 anos. Grande tribulação, 3 anos e meio do fim da semana. Agora, repara nessa palavrinha aqui, afanizo, no grego. Aqui está desoladora, mas no grego ele mudou o termo. Não é mais, o que era antes mesmo? O ermo, lembra o eremoses do ermo? Desolado, ermo, deserto. Ele mudou a palavra aqui. E ele coloca fazer desaparecer, tirar de vista, tornar invisível. Desfigurar, destruir, desmaiar, de terror, deformar, desvanecer e apagar.
É uma abominação que faz desaparecer, uma abominação que desfigura, uma abominação que tira de vista, que torna invisível. O que será que está sendo tirado de cena? O que será que está acontecendo aqui? Será que esse é o momento final em que Deus acaba, né? Ele está levantando a sua mão de graça, que segura os eventos das trevas. Imagina que se Satanás quisesse destruir mesmo tudo, ele teria, se ele tivesse a permissão para fazer isso, ele tinha feito lá no Éden já logo de uma vez, né? Ele tinha feito depois da queda. Mas Deus, na sua graça, na sua misericórdia, não vai deixar Satanás estragar o seu projeto por completo, né? Então Deus segura a maldade com a graça. Sua graça faz isso. E aí o que acontece é que, conforme os últimos dias vão chegando, nós vamos chegando perto dessa iniquidade transbordar, nós vemos que o amor diminui, a iniquidade aumenta, o ódio aumenta, tudo que é de ruim aumenta e tudo que é de bom vai diminuindo. Por quê? Porque a maldade ela é exacerbada, mas Deus segura. Até o momento em que ele vai levantando sua mão, quando ele tira completamente a sua mão de graça, isso transborda. E haverá um tempo específico de duração desse transbordar, dessa iniquidade, que vai durar só 3 anos e meio, se você parar para pensar, né? E não são nem 7 anos de tudo isso, são só 3 anos e meio, porque Deus é muito bom mesmo. Vamos então, o que a gente vai fazer aqui? Continuar o texto. Daniel 11, 32. Aos violadores da aliança, aos apóstatas e judeus, ele com lisonjas perverterá. Então ele volta, né? Mas o povo que conhece ao seu Deus, lembra o cenário do rei do norte e do rei do sul, Israel no meio? Mas o povo que conhece ao seu Deus, esses são os fiéis que não receberão a marca da besta. Esses fiéis que conhecem a Deus se tornarão fortes e farão proezas. Isso acontece durante a grande tribulação. Ok? Eu já estou até vendo as perguntas lá, mas a igreja vai estar aqui? Pode perguntar, eu vou pensar no seu caso se eu vou responder. Quero que você leia como se você não tivesse essa pergunta na sua mente, mas eu sei que você estava pensando nela. Vai por mim que eu sei. É a primeira pergunta que todo mundo faz, ninguém nem quer conhecer. Se você acha que você não vai estar aqui, você não precisa estudar isso, meu filho. Vai fazer alguma coisa melhor com a sua vida num sábado lindo, maravilhoso desse. Já manda todo mundo embora. Aí você vem saindo todo mundo ali na internet. Plim, plim, plim. Tchau, fui, professora. Vou curtir meu dia, então. Os entendidos, o remanescente de cristãos e de judeus que ainda tem um mínimo de sanidade nesse momento, eles ensinarão a muitos. Da onde vem o evangelismo, a igreja gloriosa dos últimos dias? Vem desses que estão entendendo exatamente o que está acontecendo. E se dispõe a participar desse processo, para que muitas e muitas e muitas vidas sejam salvas. É a reta final do evangelismo sobre essa terra. Esse é o momento da igreja gloriosa, que são os sábios. Não tem como você ser sábio sem o Espírito Santo de Deus te abrindo as Escrituras. Enfim, eu sei que abri uma caixa grande, agora está saindo um monte de coisa podre para fora, né, na sua cabeça. Respira. Continua, faz de conta que não falei nada disso. Você chegou até o fim! Parabéns, você é um vencedor. Agora não se esqueça de se inscrever e nos seguir, para que você não perca as próximas aulas. E se porventura você chegou no meio e quer conhecer o nosso conteúdo anterior, não esqueça de procurar na nossa playlist. Ah, não posso deixar de falar. Se você quiser nos abençoar, tem aqui algumas opções para que você possa fazer isso. Até a próxima, então. Até lá. Shalom, shalom.